Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é uma Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. E nessa sexta-feira eu tenho a presença do arqueólogo Manuel Gonzalez. Manuel, boa tarde, obrigado pela participação. Olha, o que tem de gente me parando na rua dizendo assim, olha, você e o Manuel estão tumultuando os aspectos históricos da cidade. Eu falei, não, nós estamos apenas desnudando os crimes contra o patrimônio histórico. Nós estamos alertando as autoridades para tanta irregularidade que vem sendo cometida e que me parece só agora perceberam. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Como sempre, é um grande prazer estar aqui. E também quero desejar uma boa tarde de sexta-feira 13 a todos os nossos telespectadores. Hoje é sexta-feira 13. Coitado dos gatos pretos, né? E logo hoje, Augusto Capô de Casa e Manuel Gonzalez. Alguma coisa pode acontecer. Olha, nós nos últimos meses, né, a gente vem alertando para os vários momentos que a cidade de Santos vem passando quanto à preservação do seu patrimônio histórico, viu, Gisele? Nessa realidade que a gente observa no dia a dia, a gente percebe que são vários os empreendimentos que, diferente da cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Santos não está preservando. No caso, o patrimônio histórico. Eu estou falando do Valongo, eu estou falando do VLT, estou falando da Saipem, a empresa que está se instalando também na nossa região. Para falar apenas de 3 grandes empreendimentos, não vou nem falar do túnel, que virou essa grande polêmica. Me parece que cada vez mais a Dersa e a MTU gostam de fazer projetos através do Google Maps, né? Eles abrem o Google Maps e em cima do Google Maps fazem os projetos para a nossa cidade. Diferente da cidade de Santos, que não tem tido a preocupação, estou decepcionado com o Condepasa. O Condepasa tem sido omisso na preservação do patrimônio histórico da nossa cidade. No Rio de Janeiro é diferente. O Rio de Janeiro tem mostrado a preciosidade que é preservar o patrimônio histórico. Nós vamos ver hoje imagens de um sítio arqueológico. Isso é matéria de hoje. Mostra só a capa da matéria de hoje do Globo. Essa capa é de hoje. Sítio arqueológico é descoberto atrás da antiga estação Leopoldina. Para os senhores terem uma ideia, aqui no Valongo, a Petrobras descobriu 4.500 peças. Nessa região, atrás da antiga estação Leopoldina, está sendo construído a linha 4 do metrô. É um canteiro de obras, mais de 200 mil objetos ou fragmentos foram localizados, 90% deles do século XIX. Nós vamos falar aqui sobre algumas peças. Você conhece esse trabalho da Leopoldina? Conheço, Manuel? Sim, Augusto. Não só esse trabalho, mas como também o trabalho que nós vamos falar do Valongo, lá no Rio de Janeiro. E por que está em evidência esse trabalho e por que tem um respeito com o patrimônio histórico do Rio de Janeiro? Porque simplesmente tem pessoas locais ajudando no trabalho. Não está vindo ninguém, nada contra, mas não está vindo ninguém do Amapá, de Roraima, de São José dos Campos, pessoas que não entendem da nossa região, continuam falando que o Valongo nosso aqui é um mangue, eles falam que é um brejo. Então os profissionais que estão vindo não conhecem a nossa história, porque a história já está lá, Augusto. O sítio arqueológico já está lá. Então precisam de pessoas capacitadas a entender todo o procedimento, a entender a evolução do cenário de ocupação da nossa região. E algumas audiências que nós participamos, nós vimos o quê? Que os empreendedores estão simplesmente comprometidos, né, com
esse cenário deprimente que está acontecendo na nossa cidade, porque são pessoas despreparadas. É a mesma coisa do que eu chegar aqui, Augusto, e falar um monte de besteira para você me contrata, eu te falo um monte de besteira e você reproduz essas besteiras, por exemplo, uma audiência pública, que foi a última do Valongo que aconteceu. Que teve esse fato. Falaram coisas indevidas sobre a nossa região, falaram coisas indevidas sobre a região do Valongo. Por quê? Porque não conhece a fundo todo o sistema. No Rio de Janeiro é diferente. No Rio de Janeiro as pessoas conhecem, fazem contato com as universidades. Existe a pesquisadora, a arqueóloga Tânia Andrade Lima, que é uma referência, uma matéria com ela, que é a referência no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, se ela é uma referência em arqueologia, se ela é uma referência no Rio de Janeiro, por que não coloca ela para trabalhar? Manuel, veja só nós vamos mostrar algumas das peças. A primeira foto é uma caneca com símbolo do Império, que foi fragmentos, né? Mas olha que caneca muito bonito. Bonita. Mas aí sabe que as pessoas falam que são caquinhos. Não está acostumado que a arqueólogo é catador de caco. Olha, a segunda foto eu vou só pedir para quando eu fizer esse sinalzinho aqui, você for virando, tá bom? É uma escova de dentes com a inscrição em francês: Sua Majestade o Imperador do Brasil. Eles acreditam que tenha pertencido a Dom Pedro II e é um dos achados mais curiosos do sítio. Tem também um anel, um prendedor de gravata. Olha que bonito, ambos feitos de ouro. Quer comentar, Manuel? O interessante, não só peças de ouro, mas geralmente pentes e até prendedores são feitos também de ossos. Porque as pessoas falam dos ossos, ossinhos, mas os ossos de animais eram utilizados como botões, como pentes, como prendedores. Então é importante toda essa análise para conseguir chegar. Você sabe o que é isso, Manuel? Não, esse eu não sei, Augusto. Isso é uma pasta de dente. Olha só. Com sabor cereja, hortelã e pimenta. Era produzida no Rio de Janeiro no século XIX. Já daquela época. E agora que o pessoal... Sabor. E agora o pessoal fica inventando. Não está inventando sabor. Já existia na história. Agora, os arqueólogos, historiadores, biólogos que estão trabalhando, esse é um sítio arqueológico. O Manuel conhece muito melhor do que eu, mas para quem está em casa entender, ele é dividido em pedaços, né, Manuel? É porque geralmente nós fazemos um quadriculado, né, para começar a fazer a escavação e recuperar todos esses objetos. Por que nós fazemos esse quadriculado? Porque quando nós vamos reproduzir o sítio arqueológico em computador ou desenho, nós precisamos saber exatamente de onde saiu cada objeto. Até para nós identificarmos quartos, local onde ficavam, aí no caso do Valongo, no Rio de Janeiro, local onde ficavam os escravos, local onde ficavam as pessoas do Império. Então isso é muito importante para fazer um registro espacial do sítio arqueológico. Então aí você pode ver... Esse é um pedaço de osso. Esse é um pedaço de osso. E olha, foi encontrado no matadouro imperial. E na época do Império só se permitia o abate de gado nesse matadouro por causa das doenças da época. E aí, um outro caso que aconteceu aqui em Santos, o nosso matadouro. É verdade. Que destruíram. Eu tenho imagens aqui de peças que foram encontradas no matadouro do Rio de Janeiro. Então, mas se nós temos uma escavação, aqui é uma pouca vergonha, nem vamos falar, porque nós já discutimos muito sobre isso. Mas para ver a importância de você encontrar um matadouro e correlacionar com a história do local. A próxima foto nós vamos ver o pessoal trabalhando, lavando uma peça com todo o cuidado, né? Aí é um fragmento de uma caneca. Que é o procedimento arqueológico. A próxima foto nós vamos ver aí, são mais de 200 mil objetos ou fragmentos. Eles estão todos ensacados num espaço. Mas só para você ver a diferença de Santos do Rio de Janeiro. Eu tenho a posse, eu tenho a tutela de todo o material arqueológico coletado aqui na Baixada Santista. Eu tenho, de toda a Baixada Santista, de vários projetos, 200 mil peças. E aí, um único sítio, 200 mil peças. Então você não imagina o quanto nós estamos perdendo com esses empreendimentos. E onde está o material da Petrobras? Está lá em São Sebastião. Virou até jogral. Olha, a próxima foto são as trincheiras abertas, como o Manuel explicou, né? No fundo da estação Leopoldina e no alto viaduto que liga o centro ao início da linha vermelha. A gente está observando aí o trabalho arqueológico sendo feito. Agora nós vamos mostrar um cachimbo com uma figura turca que preserva parte da tinta vermelha original. Os marinheiros trazem esses cachimbos da Europa em navios comerciais. Isso é uma obra de arte. É muito interessante ter um trabalho só com cachimbos, tem cachimbos até com símbolos do Império, símbolos de cada país, então é muito interessante quando você encontra. Isso tudo estava debaixo da terra.
que tem muita gente atropelando aqui em Santos. Lembrando, e a prefeitura tem sido omissa nessa preservação. Não vou nem falar do Condepasa. Próxima foto, uma caixa de fósforo importada da Europa. Olha que bonita. Aí, Glasgow. Você queria comentar alguma coisa, Não, é só falar que, lembrando que o Rio de Janeiro tem as mesmas características de Santos e foi ocupada da mesma forma, com toda a questão portuária. E por que nós não temos esse tipo de material aqui em Santos? Por quê? Não é que nós não temos. A hora que a gente entrar aqui no Valongo, as pessoas em casa vão entender. A próxima foto é uma garrafa de água de vidro com a inscrição para a família real. E a gente vai finalizar essa primeira sessão com recipiente de pastas de dente. E com um dizer livre de ácido. É de 1823. Tudo século XIX. E a gente pensa que naquela época ninguém tinha o cuidado, né? Olha, mostra de novo essa pasta de dente. O marketing já atuava, né? Olha que interessante. Coraline, o nome da pasta, né? É porque às vezes o pessoal fala que o pessoal não tomava banho, não se cuidava, problemas dentários, mas não, disso. Realmente tinha um cuidado especial com a saúde. Manuel, você estava comentando, e no Rio de Janeiro, a zona portuária do Rio de Janeiro, onde fica o Museu de Arte do Rio de Janeiro, houveram lá escavações arqueológicas, é uma região, é o Largo da Prainha, né? Nessa região é conhecida como Valongo, também no Rio de Janeiro, né? E nessa região também tem sido feita a prospecção arqueológica, é o Cais do Valongo, né? E eu gostaria, antes de mostrar, nós temos um vídeo do jornal O Globo, onde mostra o trabalho que está sendo feito no Cais do Valongo. Vamos ao VT, por favor. Aqui nós encontramos toda a estrutura do Arsenal da Marinha, foi feita a escavação, e agora, nesse momento, nós estamos escavando fundações de antigos prédios da Marinha que existiam aqui. Tanto o Arsenal como esses prédios, eles são do século XIX. Nós temos indicação em cartas históricas e estamos justamente começando a evidenciar essas fundações nesse momento. Elas foram construídas e posteriormente substituídas pelos atuais prédios da Marinha que estão aqui ao lado. O trabalho iniciou em outubro do ano de 2011, o trabalho foi iniciado e ele vai se desenvolver por um total de 5 anos. Nós tivemos até o momento 6 áreas de escavação, 6 áreas onde nós encontramos estruturas. Tivemos na Praça Mauá, tivemos aqui na 1º de Março, tivemos em outros lugares estruturas que foram escavadas ou estão sendo escavadas. E nós temos até o momento cerca de 80 mil peças arqueológicas que foram coletadas e que estão em processo de análise e curadoria em laboratório. O material que chegou da escavação e que vai passar por uma etapa de lavagem. Esse material é todo lavado e retirado do sedimento. Nós temos ali fora uma bateria de 8 peneiras, o sedimento é retirado. Ali você está vendo uma segunda etapa de lavagem mais delicada. Tem 8 pias ali e ali é feita uma lavagem, uma segunda lavagem, para se apurar um material pequeno e extremamente delicado. Esse é o material que já passou pelas 2 etapas de lavagem. Aquele que você viu ali só por uma. Esse que saiu aqui já lavou 2 vezes e já secou, tá? Em seguida, ele vai para uma etapa muito delicada e minuciosa, que é a marcação de peça, isso que você está vendo aí, peça a peça, é marcada segundo a sua proveniência. Então, cada pequeno fragmento recebe uma numeração que significa o local de procedência dele, porque o que é mais importante para nós é o local de procedência da peça, tá? E isso é que dá sentido à peça, senão é um caco, é meramente um caco. Esse aqui está a trincheira 10 e a profundidade em que ele foi encontrado, entre 1,60 m e 3 metros. Tá? Esse CI significa o que antes? O que vocês estão usando como CI? Cais 1. Cais 1, trincheira 10, entre 1,60 m e 3 metros de profundidade. Então é a profundidade e a localização. Isso já é uma etapa seguinte, em que todas estão marcadas, como você pode ver. E aí começa o trabalho que a professora Lígia está fazendo de separação e de classificação desse material. Tá? Já é uma etapa seguinte. Ali se cola aquilo que é possível colar, ou seja, remontagem da peça, tá? Dentro da caixa de areia.
Aqui nós estamos com uma categoria já separada, que é a categoria das louças. Aí nós vamos classificar conforme a técnica de fabricação, a matéria-prima, se é faiança, se é porcelana, que tipo de coisa é. Olha, interessantíssimo esse trabalho, né? E eu estava perguntando para o Manuel, eu vi a moça escrevendo ali, não estraga a peça, Manuel? Não, porque primeiro você passa uma base de esmalte mesmo na peça, um pedaço pequeno, e aí você escreve com uma caneta especial por cima, para justamente a tinta não penetrar e acabar estragando essas peças. E o trabalho que vocês viram, que o pessoal fala que o trabalho de caquinho não é importante, e por que você coletar tudo? Justamente para você poder reproduzir, colar, como eles fizeram e montar de novo as grandes peças que eram utilizadas nessa época. Olha, esse trabalho está sendo a recuperação arqueológica do Valongo, né? É uma pesquisa de campo que existe lá. Inclusive a arqueóloga disse mais de 80 mil peças até agora. O Valongo devia ter mais ou menos isso. Muito mais, não são só as 4.500. O trecho do VLT deve ter muito mais que isso. Muito mais que isso. Infelizmente, eu fiz um levantamento, Augusto, depois eu posso até mostrar os dados corretos, mas 90% dos impactos causados pelas obras em Santos foi causada pelo poder público, seja federal, estadual ou municipal, com as obras deles. Então, existe uma lei, né, arqueológica de preservação, só que essa lei só vale para os empreendimentos privados. Né, os empreendimentos públicos, eles tocam de qualquer jeito. Nós, no próximo bloco, vamos mostrar algumas das peças que foram encontradas no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que, diferente de Santos, preserva o seu patrimônio histórico. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Com experiência e credibilidade no mercado, a Aliança Administradora oferece diversas opções em planos de saúde e odontológico, sempre em condições exclusivas para órgãos e entidades de classe como associações, sindicatos e conselhos. Para ter acesso a centenas de clínicas, hospitais e laboratórios bem pertinho de você, faça um plano de saúde com a Aliança. E isso pode ser mais barato do que você pensa. Com os planos coletivos oferecidos pela Aliança, você poderá escolher entre várias operadoras, optando por aquela que melhor atende suas necessidades e da sua família. Você poderá fazer a sua adesão a um plano de saúde por telefone ou online. Acesse nosso site, conheça melhor os planos oferecidos pela Aliança e escolha a melhor opção para a sua saúde e para a saúde do seu bolso. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Mandar um abraço especial ao meu amigo Fábio Garibe da Ozan. Um grande abraço, Fábio Garibe, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br.
E o meu amigo Paulo e o Nercinho da Capitinga, do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Meu amigo João do Incatep, ele é primeiro time é o Corinthians, o segundo é o Flamengo, tá feliz. Flamengo atropelou o time da Vila Belmiro. Acho que os caras saíram do campo e não sabiam nem para onde olhar. Flamengo e Santos. Um grande abraço, meu amigo João do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário. O Incatep qualificando e preparando a mão de obra do trabalhador portuário. E eu estou importando o João do Incatep, viu? Quando você vai... O Incatep está crescendo, são quase 50 trabalhadores, e lá só trabalha corintiano. Ainda bem, né? Uma empresa... Tem na seleção, tem lá, time que você torce. Aí tem um lugarzinho lá, Corinthians. Se a pessoa não é? E quem é santista ou muda de time ou perde emprego. É uma boa coisa que eu vou implantar na minha empresa. Estou pensando em emplacar aqui na associação, apesar do Antônio Carlos ser... Antônio Carlos já foi vice-presidente do Santos. Mandar um abraço. Olha, veja a moeda que foi encontrada no cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que, diferente de Santos, preserva o patrimônio histórico, não é a sua preocupação. Olha aí, uma moeda, olha o tamanho da moeda, né? Tá ali em centímetros, né? Para você ter uma ideia, embaixo a graduação. Agora mostra, por favor, as escavações da zona portuária, toda relacionada, vestígios de antigos trapiches e de uma estrutura de tábuas. Ali foi identificado como um possível estaleiro usado no reparo de fabricação de pequenos barcos, que devia ter aqui no Valongo. Não, onde está a Petrobras, tinha estaleiros. Tinha estaleiro. Porque era o antigo comércio da região Rossio de Santos, ficava naquele ponto, Isso Augusto. Aí virou fogueira. O acervo, que agora está em fase de catalogação, inclui peças de dormentes, enfim. Agora uma garrafa, é a garrafa que vai entrar. Olha essa garrafa foi o que eu ajudei a trabalhar. Você tinha visto essa garrafa? Essa é uma garrafa de Grace que Como é que chama isso aqui? Stoneware? Stoneware do século XIX. O que essa garrafa fazia? Essa garrafa é uma garrafa de Grace, que assim, quando eu fui fazer um trabalho num congresso, até a professora Tânia Andrade de Lima estava lá, não sabia da procedência. A Tânia era a arqueóloga que apareceu. Então até tenho publicado esse trabalho, vinha da Alemanha com água sulfurosa. E era distribuída para os hospitais de todo o mundo, Augusto. Inclusive aqui para Santa Casa, para nossa Santa Casa. E a água sulfurosa antigamente falava que era milagrosa. Tudo quanto é tipo de doença colocava água sulfurosa. Olha, um pedaço de faiança portuguesa e embaixo a escala. E também os arqueólogos analisando as obras encontradas, né? Um trabalho diário, né? Eu queria nós vamos mostrar as fotos, né? Todo esse trabalho. Por favor, pode colocar a foto, o canteiro da Praça dos Estivadores, né? E tá aí, depois tem mais vários trabalhos. Vamos voltar comigo, que eu queria comentar um pouquinho. Pode voltar comigo aqui, por favor. Na verdade, Manuel, eu fiz questão de mostrar essa matéria, que é capa do Globo de hoje, né, da preservação dos sítios arqueológicos, tanto do Cais do Valongo, como atrás da Estação Leopoldina, onde está sendo construído um metrô, para fazer uma relação com o VLT aqui, que além da questão ambiental, não tem planejamento semafórico, por mais que as pessoas digam que tem, não tem, e por muito tempo nós batemos aqui em vários problemas, e o pessoal da MTU vinha e dizia, não, tem, não, e o Ministério Público pediu, eles não tinham que apresentar. E na semana que vem, não sei se vai ser o Manuel, mas nós vamos trazer aqui imagens do VLT de Campinas. Não vou nem falar do de Fortaleza. O VLT de Campinas, mais de 600 milhões de reais jogados fora. Era melhor o governo do estado pegar esse dinheiro e colocar no Hospital dos Estivadores, que o prefeito disse que iria inaugurar e que já ficou para 2015, se der. Nós precisamos de leitos hospitalares.
600 milhões que foi gasto em Campinas foi jogado fora. Aqui já está em 1 bilhão e 200 milhões o VLT, Manuel. E não é só isso. De repente vocês podem falar, mas não podemos levar para a saúde porque isso é dinheiro de mobilidade. Então, investe a mobilidade na nossa. Nós temos toda a frota sucateada, nós temos problema, falta ônibus nas linhas, as linhas são mal estruturadas, demora, as pessoas reclamam. Então, são 1 bilhão e 200? Então insere na nossa mobilidade atual, porque está pecaminosa. 1 bilhão e 200, né? 1 bilhão e 200. A empresa que faz o sistema aí de bicicletas, acho que a prefeitura vai ter que absorver, porque não arrumou patrocinadores, mas estava prestes a parar. E é um sistema interessante. Eu vejo muita gente utilizar. É um sistema. Podia se ampliar isso. Aí uma ideia para o Paulo, que o Paulo é um jovem inteligente, atuante, tem pretensões políticas, quer ser governador, é um nome forte dentro do PSDB, vai crescer, tenho certeza que vai conseguir encontrar o rumo, né? O navio está meio para cá e para lá, mas ele vai encontrar o rumo. Agora, 1 bilhão e 200 milhões, espero que todo mundo esteja consciente do que está fazendo. E pior, espero que não, aliás, e detalhe, espero que não deixem de respeitar a lei, porque a lei é para todos, não é porque é o Estado que não precisa respeitar a lei. Se você tiver um empreendimento e não fizer, e não tiver licença ambiental e nem prospecção arqueológica, você vai para frente, Manuel? Não, foi o que eu falei, eu tenho processos parados no IPHAN de empreendedores particulares e eles não podem fazer a obra, agora aqui pode. Só gostaria de salientar, Augusto, que em maio, quando nós começamos a falar sobre isso, falaram que eu era mentiroso. Quando eu falei que a licença, que não ia ter a obra e a licença ambiental estava errada, falaram que eu era mentiroso no jornal. Então agora é bom mostrar quem é o mentiroso da história. Verdade. E outra coisa, não é só esse problema ambiental. Eu tenho muito mais coisas, fundamentações, que eu vou levar para o Ministério Público se for necessário paralisar a obra novamente. Nós queremos que a lei seja cumprida. Afinal de contas, a lei é para todos. Se o Estado não cumpre a lei, qual é o exemplo que vai dar para o cidadão? E nós estamos passando hoje por um momento difícil, quando o Supremo joga na lata do lixo as condenações do mensalão e resolve rever com até o perigo de algumas condenações acabarem passando prazo e caducarem. Então, o Estado tem que dar o exemplo. E no caso do VLT, Petrobras, a maior decepção da minha vida, estão acabando com a Petrobras e agora acabando com o patrimônio histórico da nossa cidade. Manuel Gonzalez, um abraço, bom final de semana. Augusto, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, um grande abraço a você, um abraço aqui para toda a produção e a vocês, telespectadores, também um grande abraço, um bom final de semana. Muito obrigado a você, telespectador da TV Com, nós estamos indo embora, mas voltamos segunda-feira, 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com no Campo Grande. O pessoal pensa que é Vila Belmiro, mas aqui na verdade é Campo Grande. Muito obrigado pela sua audiência, até segunda, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.